Olá! Neste primeiro simpósio acadêmico de extensão em Fisiologia aplicada à odontologia, Olhares Integrados à Saúde Bucal Plena, trataremos a respeito da influência dos elementos dentários na construção de uma oclusão habitual. Esta pesquisa foi realizada por Giovana Bezerra Brum Lima e Maria Eduarda de Moura Silva Albuquerque, acadêmicas de odontologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco. Para a parte escrita desta pesquisa, recebemos a orientação da professora associada da Faculdade de Odontologia de Pernambuco, da Universidade de Pernambuco, e doutora em dentística Maria Regina Almeida de Menezes. E para a construção da apresentação, fomos orientadas tanto pela professora Maria Regina Almeida de Menezes, quanto pelo professor Luiz Alberto Falcão, docente da disciplina de Fisiologia Bucal do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco. Os seres humanos, em sua multiplicidade étnica, têm um corpo formado por diversas estruturas, como ossos, órgãos e vasos variados. Um dos conjuntos dessas estruturas é o aparelho estomatognático, que é composto por terminações nervosas, periodonto, ossos da face e dentes, como mostram as imagens 1 e 2. Além disso, também é formado pelos músculos inseridos nos ossos da face, como mostra a imagem 1, e pela articulação temporomandibular, que está destacada na imagem 2. Nesta animação, podemos observar a relação dos músculos e ossos que estão contidos no sistema estomatognático, tendo os dentes superiores e inferiores em articulação com os movimentos de abertura e fechamento da boca. Quando este aparelho está em equilíbrio, ele realiza as funções de fonação, sucção, respiração, em conjunto com o aparelho respiratório, e mastigação. Nesta animação, podemos observar o alimento chegando à boca, sendo mastigado, triturado pelos dentes posteriores, movimentado pela língua, que posteriormente propulsionará o bolo alimentar pelo restante do tubo digestivo. Como foi visto, a digestão se inicia na boca, que é uma cavidade revestida por um par de lábios. Dentro da boca está a língua, a gengiva, que é uma mucosa que recobre os dentes, cuja coloração varia de acordo com a cor da pele dos indivíduos. Mas o que são os dentes? Presentes também dentro da boca, o dente é um órgão pequeno, duro e branco-amarelado que sofre desgaste a partir dos próprios elementos do aparelho mastigador, como, por exemplo, a língua, os músculos e os próprios dentes, que, por estarem articulados com seus antagonistas, realizam apertamentos uns sobre os outros. Por ser um órgão, o dente é composto por diferentes tecidos, que podem ser duros, no caso do esmalte, a dentina e o cemento, ou moles, como é o caso da polpa. Nessa radiografia, podemos observar a subdivisão ordenada dos elementos componentes dos dentes. Nós temos, primeiramente, o esmalte, na parte superior, revestindo o dente, a dentina, a cavidade da polpa, e abaixo dela está o cemento, que faz a ligação entre a raiz do dente e o processo alveolar, tanto da maxila quanto da mandíbula, mas ainda assim, permitindo ao elemento dentário a possibilidade de movimentação. Os dentes são classificados quanto às suas formas. O primeiro componente das 4 classificações são os incisivos, que têm a sua própria subdivisão em centrais e laterais. Nessa imagem, os incisivos centrais superiores estão indicados em vermelho e os inferiores em azul. Também parte da subdivisão dos incisivos, os incisivos laterais superiores estão indicados em vermelho e os incisivos laterais inferiores em azul. Os caninos são a segunda classificação, estão em número de 4. Sendo os caninos superiores indicados em vermelho e os caninos inferiores indicados em azul. Os premolares são a terceira classificação, e nessa imagem, o primeiro e segundo premolar superior de cada lado está indicado em vermelho, e em azul, o primeiro e segundo premolar inferior. A quarta e última classificação são os molares, sendo em azul os primeiros e segundo molar superior esquerdo, e em amarelo, o primeiro e segundo molar inferior esquerdo. A indicação em preto corresponde à mucosa jugal, ou seja, a parte interior da bochecha, que está recobrindo, nesse caso aí, o posicionamento do terceiro molar. Nesse esquema, está representado o terceiro molar, que, se estiver presente na boca, integra o número de 32 elementos dentários.
Ainda nessa imagem, podemos notar as protuberâncias que seguem a anatomia de cada dente, as cúspides, e os sulcos entre elas, que seriam as suas fossas. Os dentes se inserem nos ossos seguindo um esquema de quebra-cabeça, em que a protuberância da peça que representa os dentes se insere na cavidade da peça que representa o osso maxilar. Nesse caso, a cavidade seria os processos alveolares. Nessa imagem, podemos observar melhor os processos alveolares, indicados aí em vermelho, onde se inserem as raízes dos dentes superiores. O conjunto de dentes inseridos na maxila configura um formato de arco, sendo por isso chamado de arcada superior, como é ilustrado na imagem 1. A imagem 2 é um recorte interno e representa a inserção dos dentes no osso maxilar. De maneira análoga, a inserção dos dentes no osso mandibular também segue o esquema de quebra-cabeça, em que a protuberância, no caso a raiz do dente, se insere no processo alveolar, que seria a cavidade representada na peça que simboliza o osso mandibular. Nesse esquema, podemos observar os processos alveolares da mandíbula e os dentes inseridos neles. O conjunto de dentes inseridos na mandíbula configura também o formato de arco, sendo por isso chamado de arcada inferior, como é ilustrado na imagem 1. A imagem 2, por sua vez, representa a inserção dos dentes no osso mandibular. Aqui temos nesta imagem a articulação entre os dentes da arcada superior e inferior, respeitando a anatomia de cada dente, tanto as suas protuberâncias ou cúspides, quanto os seus sulcos ou fossas. A bateria posterior e anterior de cada dente possuem funções diferentes. A anterior é composta por incisivos centrais, laterais e caninos, e é responsável pela realização do corte, enquanto a segunda, no caso a posterior, é composta pelos pré-molares, molares e é responsável pela trituração e maceração. Agora, para entendermos a influência que esses elementos dentários exercem na construção de uma oclusão habitual, precisamos identificar o que seria a oclusão habitual. Para isso, vamos analisar alguns parâmetros, os quais relacionam o posicionamento dos dentes, molares, pré-molares, caninos e incisivos, em máxima intercuspidação habitual, bem como os movimentos de oclusão e desoclusão, e o posicionamento da articulação temporomandibular. Essa relação é chamada de relação de oclusão cêntrica, diante dos movimentos verticais de oclusão e desoclusão, entre a arcada superior e a arcada inferior, na direção mais antero-superior de posicionamento do côndilo articular, como é indicado na imagem pela seta em azul, bem como a máxima intercuspidação habitual. Na primeira imagem, observamos essa máxima intercuspidação habitual entre o arco superior e o arco inferior. E na segunda imagem, observamos a relação que há entre o côndilo articular e a cavidade glenoide. Mas o que seria a máxima intercuspidação habitual? Ela corresponde à posição oclusal de maior número de contatos dentários entre as fossas e cúspides dos dentes. A presença de espaços interdentais e oclusais também identificam a oclusão habitual, o que ressalta a importância do elemento dentário em oclusão na construção da oclusão habitual. Medições cefalométricas identificam as dimensões lineares e angulares, que classificam os tipos de oclusão, por relacionar a posição dos dentes, como os incisivos e molares, identificados na ilustração, e a articulação temporomandibular. Outro parâmetro é o que identificamos como dimensão vertical, que é a medida linear da base do nariz à base do queixo. Na primeira imagem, temos a dimensão vertical em repouso muscular, e na segunda imagem, temos a dimensão vertical em oclusão. A sua variação permite identificar o espaço funcional livre, em que analisamos se os músculos se encontram em equilíbrio e se há funcionalidade na oclusão. Outra dimensão é o que identificamos na primeira imagem como linha média, a qual identifica o pareamento vertical dos incisivos centrais. Na segunda ilustração, identificamos a linha oclusal ou linha de Spee, a qual identifica a relação de alcance oclusal das cúspides e fossas dos dentes. A relação de espaço interdental e interoclusal entre a arcada superior, a arcada inferior e os dentes pode ser dimensionado e classificado como nas classes da chave de Angle, em que na imagem podemos observar a oclusão tida como ideal na classe 1, em que a vertente distal
do segundo premolar superior, indicado em verde, articula-se em contato total com a vertente mesial do primeiro molar inferior, indicado em vermelho, assegurados pela presença do primeiro molar superior, indicado em azul. Em ambas as imagens, podemos observar que há o tipo de oclusão ideal. Na primeira, temos a oclusão seguindo a chave da classe 1 de Angle, e na segunda imagem, observamos um ótimo contato interdental e oclusal. Nessa imagem, observamos o tipo de oclusão habitual, a qual é possível observar o desvio de linha média, a extrusão do canino superior direito, pela ausência do contato com o seu antagonista, bem como a presença de espaço interoclusal entre os incisivos laterais superior e inferior direito. Nessas imagens também observamos o tipo de oclusão habitual, a qual, na primeira imagem, vemos a projeção horizontal da maxila acima de 2 milímetros, que seria o padrão chamado de overjet. E na segunda imagem, observamos a projeção vertical, também acima de 2 milímetros, que seria o padrão chamado de overbite. Em ambas as imagens, observamos espaços interdentais, desvio na intercuspidação oclusal, bem como a falta de contato dos incisivos com seus antagonistas, gerando uma sobrecarga na bateria posterior, podendo gerar desgaste dentário. Nessa ilustração, percebemos que a ausência do primeiro molar inferior direito, por falta de higiene bucal, por exemplo, adequada, ocasionou a sua extração, permitindo a mobilidade dos dentes adjacentes, como a mesialização do segundo e terceiro molar direitos inferiores, como é indicado pelas setas na imagem, na direção horizontal, ou a distalização do segundo premolar inferior direito, como é indicado na ilustração também, na direção horizontal, bem como a extrusão do primeiro molar superior direito, pela falta do contato com seu antagonista, também ilustrado pela imagem com a seta em vermelho. Podemos observar nessas imagens o exemplo de movimentação dentária devido à extração do elemento dentário. Na primeira imagem, observamos a extrusão dentária pela ausência do contato com seu antagonista, gerando contato direto do dente com a gengiva. Na segunda imagem, observamos o desvio de linha média, indicado em amarelo, o desgaste da coroa dentária, indicado pela seta em vermelho, e a perda da dimensão vertical. Isso devido à ausência dos molares, construindo assim um tipo de oclusão habitual. Como impacto no corpo, podemos observar que é possível identificar o tipo de oclusão habitual diante da postura corporal. Na primeira ilustração, observamos uma oclusão tida como ideal e uma postura correta. Na segunda ilustração, observamos uma projeção da mandíbula em uma mordida cruzada anterior, gerando a oclusão habitual, e assim, uma postura corporal compensatória no sentido oposto. Nessa imagem também podemos observar que há um desvio facial de acordo com o tipo de oclusão habitual, em que há o desvio de linha média. Dessa forma, destacamos assim que a ausência e o posicionamento dos dentes na boca permitem a construção do tipo de oclusão habitual, sendo essencial a busca pela permanência desses elementos dentários na cavidade oral, com os cuidados de higiene, como a escovação correta, vista na primeira imagem, e o uso de fio dental, como na segunda imagem é observado, pois dente saudável é boca saudável e corpo saudável. Agradecemos a sua atenção e agradecemos em especial as orientações da professora Maria Regina Almeida de Menezes e do professor Luiz Alberto Falcão, que contribuíram grandemente para a conclusão e apresentação desse vídeo. Essas foram as referências utilizadas.